A palavra monstro costuma nos causar medo, repulsa e até rejeição imediata. Quando ouvimos esse termo, logo pensamos em criaturas horrendas, em seres que destroem tudo à sua volta, em vilões implacáveis. No entanto, quando Maquiavel nos convida indiretamente a sermos monstros, ele não está falando de crueldade gratuita, de violência sem sentido ou de maldade sem propósito. Ele está falando da necessidade de despertar em nós a força que assusta, a postura que intimida, a presença que afasta a exploração. Ser um monstro, neste contexto, é ser alguém que não pode ser facilmente manipulado, enganado ou destruído. É assumir uma forma de poder que provoca respeito e medo nos outros. Vivemos em um mundo que adora domesticar. Desde cedo, somos ensinados a sermos dóceis, a agradar, a ceder, a nos calar para evitar conflitos. Aprendemos que o ideal é sermos sempre bons, sempre compreensivos, sempre gentis. Mas o que acontece com aqueles que seguem esse caminho à risca? Muitas vezes, são explorados. O funcionário que nunca diz não acaba sobrecarregado. O amigo que sempre empresta dinheiro acaba usado. O parceiro que se doa sem reservas acaba traído. A bondade, quando não tem limites, se transforma em fraqueza. E a fraqueza é sempre devorada pela força. É aqui que surge a metáfora do monstro. Não se trata de perder totalmente a humanidade, mas de desenvolver a capacidade de ser duro, implacável e até assustador quando necessário. O monstro não é cruel o tempo todo, mas tem dentro de si a potência de causar temor. Ele pode ser calmo, mas nunca submisso. Pode ser justo, mas nunca ingênuo. Pode ser humano, mas nunca frágil. O monstro, na visão maquiavélica, é aquele que equilibra a racionalidade com a brutalidade quando as circunstâncias exigem. Maquiavel dizia que o príncipe deve aprender a ser tanto raposa quanto leão. A raposa representa a astúcia, a habilidade de enxergar armadilhas e escapar delas. O leão simboliza a força bruta, o poder de intimidar os lobos. Mas há momentos em que ser apenas raposa não basta, porque a astúcia sem a capacidade de inspirar temor pode ser facilmente esmagada. E há momentos em que ser apenas leão também não é suficiente, porque a força bruta sem inteligência é cega e vulnerável. O que Maquiavel sugere é que o líder, e por extensão qualquer pessoa que deseje sobreviver ao jogo da vida, precisa integrar em si o equilíbrio entre astúcia e força. Precisa se tornar, de certa forma, um monstro. Um ser que não cabe nas regras comuns, que combina inteligência e poder, que não é nem totalmente dócil, nem totalmente selvagem, mas algo entre os dois. O monstro é, portanto, uma metáfora para a liberdade diante das expectativas sociais. A sociedade espera que sejamos dóceis, previsíveis, confiáveis em excesso. Mas o monstro rompe essa expectativa. Ele não é confiável cegamente, não é domesticável, não é previsível. Ele é capaz de surpreender, de agir de forma dura, de mostrar sua força quando menos se espera. E é justamente isso que garante a sua sobrevivência. Seja um monstro, portanto significa, não permita que os outros pensem que podem controlar você. Não dê a impressão de que sempre estará disponível, de que sempre será compreensivo, de que sempre aceitará qualquer coisa. Mostre que dentro de você existe algo incontrolável, algo que pode se voltar contra quem tentar ultrapassar seus limites. Essa presença invisível, esse potencial de dureza, é o que faz com que os outros pensem duas vezes antes de explorar, trair ou manipular você. Na vida real, vemos isso de forma clara. A pessoa que nunca impõe limites é usada sem dó. Já aquela que demonstra firmeza, que não hesita em dizer não, que é capaz de reagir com dureza quando é ultrapassada, conquista respeito. Muitas vezes nem precisa usar a força. Basta que os outros saibam que ela tem essa força dentro de si. O monstro não precisa rugir o tempo todo. Sua simples presença já assusta.
É como um animal selvagem em silêncio. Ele não precisa atacar a todo instante, mas todos ao redor sabem do que ele é capaz. O monstro também representa a libertação da ingenuidade. Os ingênuos acreditam que podem sobreviver apenas com bondade. Os monstros sabem que bondade sem firmeza é um convite para ser explorado. Ser um monstro não significa abandonar a bondade, mas protegê-la com garras e dentes. É como um cofre. Aquilo que há de mais valioso em nós precisa estar guardado por uma estrutura sólida que intimide qualquer tentativa de roubo. Maquiavel, ao observar os governantes de sua época, via claramente quem eram os monstros e quem eram as presas. Os monstros sobreviviam. Os que insistiam em parecer dóceis demais, dependentes demais da boa vontade dos outros, caíam rapidamente. E essa lição não se limita aos palácios e reinos do Renascimento. Ela atravessa séculos e chega até nós. No mundo atual, ser um monstro continua sendo necessário. Talvez até mais do que nunca. Hoje, em um ambiente marcado pela competição acirrada, pela pressão constante, pela manipulação emocional e pela superficialidade das relações, quem não tem dentro de si um monstro acaba sendo devorado. O monstro não é aquele que faz mal aos outros sem motivo, mas aquele que não se permite ser feito de bobo, que não aceita ser manipulado, que mostra suas garras quando tentam controlá-lo. Essa metáfora provoca desconforto, porque muitos preferem acreditar que basta ser uma boa pessoa para ter sucesso. Mas Maquiavel já avisava: quem insiste em viver apenas como boa pessoa será usado pelos que aprenderam a ser monstros. A bondade, sem o respaldo do temor, é frágil demais. Por isso, o primeiro passo é mudar a mentalidade. Ser um monstro não é uma escolha estética, mas uma necessidade de sobrevivência. É olhar para dentro de si e reconhecer que você tem direito de se defender, de impor limites, de despertar respeito, até mesmo de assustar, se isso for necessário para preservar o que é seu. É abandonar a ingenuidade e abraçar a realidade. Neste mundo, não basta ser dócil, é preciso também ser temível. Para compreender o que significa ser um monstro na visão maquiavélica, é preciso mergulhar em uma das passagens mais conhecidas de O Príncipe. Nicolau Maquiavel afirma que, para se manter no poder, o governante deve saber agir tanto como raposa quanto como leão. Essas duas figuras não foram escolhidas por acaso. O leão representa a força bruta, a imponência, a capacidade de enfrentar os lobos e intimidar com sua simples presença. A raposa simboliza a astúcia, a inteligência, a capacidade de perceber armadilhas e escapar delas com sutileza. O líder que é apenas leão, forte e valente, mas sem astúcia, acaba caindo nas armadilhas dos mais espertos. Já aquele que é apenas raposa, astuto e calculista, mas sem força, acaba sendo devorado pelos mais poderosos. O verdadeiro governante, segundo Maquiavel, é aquele que une dentro de si os dois aspectos. Ele é ao mesmo tempo leão e raposa, capaz de intimidar e de enganar, de lutar e de escapar, de ser forte e astuto. Essa fusão é, em essência, a imagem do monstro, um ser que não se limita a uma única natureza, mas que incorpora o melhor, ou o pior, de duas. A metáfora da fera mostra como Maquiavel enxergava a política e, por extensão, a vida, um jogo de predadores. Não se trata de um campo onde todos cooperam de forma inocente e bondosa, mas de uma arena em que quem não sabe se defender acaba devorado. Nesse cenário, ser dócil demais é abrir as portas para a derrota. O monstro, por outro lado, carrega em si tanto a brutalidade necessária para afastar ameaças, quanto a astúcia indispensável para não ser enganado. É por isso que Maquiavel desprezava os ingênuos, os governantes que tentavam se manter apenas pela bondade ou pela fé no amor popular. Para ele, isso era uma forma de fraqueza. O povo pode amar um governante hoje e odiá-lo amanhã. Os aliados podem jurar lealdade hoje e conspirar contra ele amanhã.
O príncipe que não se protege com uma dose de temor, que não desperta nos outros a sensação de que pode ser perigoso, está sempre à mercê das circunstâncias. O monstro, nesse sentido, não é uma criatura deformada, mas um ser completo. Ele não depende da boa vontade dos outros. Ele não deposita sua sobrevivência nas mãos alheias. Ele constrói seu poder a partir de sua própria capacidade de ser, ao mesmo tempo, respeitado e temido. Maquiavel afirma com clareza que é muito mais seguro ser temido do que amado, porque o amor é instável, enquanto o temor é constante. Essa lição não serve apenas para príncipes e governantes, serve para todos nós. Na vida, muitas vezes acreditamos que basta sermos bons para sermos respeitados. Mas a realidade mostra outra coisa. Bondade sem força é vista como fraqueza, e fraqueza, inevitavelmente, será explorada. Quem nunca mostrou seu lado leão ou sua face raposa, quem nunca aprendeu a equilibrar força e astúcia, acaba sendo usado e descartado. Ser um monstro, nesse sentido, é construir uma armadura invisível que impede os outros de verem em nós uma presa fácil. Ao mesmo tempo, Maquiavel não sugeria que o governante fosse cruel em tudo. A crueldade gratuita não é eficaz. Ela gera ódio desnecessário e pode provocar revoltas. O monstro que Maquiavel descreve é aquele que sabe quando usar a força, quando aplicar a crueldade e quando agir com suavidade. Ele é calculado. Se é duro, é porque precisa ser. Se é astuto, é porque as circunstâncias exigem. Sua monstruosidade não é irracional, mas estratégica. Esse equilíbrio se torna ainda mais claro quando lembramos da ênfase de Maquiavel na palavra virtu. Para ele, virtu não era virtude no sentido moral, mas a capacidade de agir com eficácia diante das circunstâncias, de moldar a realidade com a própria vontade, de não se deixar derrotar pela fortuna. O monstro, portanto, é aquele que tem virtu. Ele é capaz de usar tanto a força quanto a astúcia para criar resultados, para impor respeito, para garantir sua sobrevivência e seu sucesso. A vida, segundo Maquiavel, é implacável com os que não compreendem essa lógica. Ele mesmo dizia que os homens são ingratos, falsos, covardes e interesseiros. Essa visão dura da natureza humana leva inevitavelmente à conclusão de que quem deseja sobreviver precisa, em alguma medida, tornar-se um monstro. Precisa deixar de lado a ingenuidade e a ilusão de que todos são bons e justos. Precisa assumir a postura de alguém que inspira temor, que não pode ser facilmente manipulado, que carrega dentro de si o potencial de ser implacável quando necessário. Essa perspectiva é desconfortável porque desafia tudo o que aprendemos culturalmente. Desde pequenos ouvimos que devemos ser sempre gentis, sempre amorosos, sempre dispostos a perdoar. Mas Maquiavel nos lembra que, no mundo real, essas virtudes, quando absolutas, podem ser a nossa ruína. A bondade, sem a proteção da força, é apenas vulnerabilidade. O perdão sem limites é apenas convite à exploração. O amor sem respeito é apenas fraqueza. Por isso, quando ele fala do leão e da raposa, está nos convidando a despertar o monstro dentro de nós, não para sermos cruéis sem razão, mas para deixarmos de ser frágeis. Não para odiarmos os outros, mas para garantirmos que não sejamos devorados por eles. O monstro, nessa metáfora, é a figura do equilíbrio entre bondade e dureza, entre humanidade e frieza, entre amor e temor. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver. Ative o sininho e comente. Você acredita que é melhor ser amado ou temido? A história humana é marcada por líderes que, ao recusarem a ingenuidade e abraçarem a dureza, foram chamados de monstros. Muitos deles foram odiados, temidos, incompreendidos. Mas, paradoxalmente, foram justamente esses líderes que sobreviveram, deixaram legados duradouros e moldaram o rumo de povos inteiros. Ser monstro, nesse sentido, não é sinônimo de crueldade insana, mas de uma capacidade estratégica de endurecer quando a situação exigia. Um dos exemplos mais célebres é César Borgia, figura central no pensamento de Maquiavel.
Filho do Papa Alexandre VI, César foi visto por muitos como cruel e implacável. Não hesitava em eliminar aliados que se tornavam suspeitos de traição, nem em aplicar punições severas para consolidar sua autoridade. O episódio mais marcante foi o banquete de Senigália, em que Borgia convidou rivais sob a aparência de amizade, e durante a celebração mandou executá-los. Crueldade? Sim, mas também cálculo. Maquiavel viu nesse ato a essência da eficácia política. A crueldade bem aplicada, no momento certo, que elimina a ameaça e previne maiores desordens. Para ele, César Borgia representava o modelo de príncipe que compreendia que, para sobreviver, era preciso ser monstro. Outro exemplo é Ivan IV, o Terrível, czar da Rússia. Ivan ganhou a alcunha de Terrível justamente por governar com mão de ferro, eliminando opositores, centralizando o poder e instaurando o temor entre nobres que poderiam se voltar contra ele. É claro que seu governo foi marcado por episódios de violência extrema, mas o fato é que Ivan consolidou o Estado russo em um período de fragmentação e caos. Sua monstruosidade política não era gratuita. Era a forma que encontrou de resistir em meio a conspirações constantes. Sem esse lado temível, teria sido apenas mais um governante efêmero, rapidamente derrubado. Na Roma Antiga, podemos lembrar de César Augusto, que, embora não seja lembrado com os traços sanguinários de outros, também soube ser monstro quando necessário. Após a morte de Júlio César, o jovem Otaviano precisava disputar o poder em meio a rivais formidáveis como Marco Antônio. Com astúcia maquiavélica, ele construiu alianças, traiu quando conveniente e, no momento certo, usou força implacável para eliminar opositores. Foi chamado de hipócrita, frio e manipulador, mas ao final se tornou o primeiro imperador romano, inaugurando uma era de estabilidade. Seu monstro não era o da violência cega, mas o da frieza calculada, que não hesitou em usar traição e crueldade para garantir a sobrevivência. Na Idade Média, um caso interessante é o de Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Embora celebrado como herói, Ricardo não tinha escrúpulos em usar a força brutal contra adversários. Durante as cruzadas ganhou fama de guerreiro implacável, capaz de aterrorizar inimigos e manter aliados sob sua sombra. O respeito que conquistava não vinha da bondade, mas da coragem quase monstruosa no campo de batalha. Para seus súditos, Ricardo era símbolo de glória. Para seus inimigos, era um monstro em forma de homem. No século XX, encontramos exemplos ainda mais polêmicos. Winston Churchill, por exemplo, é lembrado como herói britânico, mas muitos de seus contemporâneos o viam como frio, calculista e até cruel em suas decisões. Ele sabia que, para enfrentar Hitler, não podia se dar ao luxo de ser apenas bondoso ou conciliador. Sua frieza ao ordenar bombardeios, ao manter firmeza contra concessões fáceis, o transformou em figura temida e respeitada. Churchill carregava dentro de si o monstro maquiavélico, aquele que sabia que, em tempos de guerra, a doçura é uma fraqueza mortal. Do lado oposto, líderes que recusaram a monstruosidade estratégica acabaram destruídos. Luís XVI da França é exemplo clássico. Em meio à revolução, tentou ser conciliador, tentou confiar demais, tentou manter uma postura de rei dócil. Resultado, foi traído, perdeu o trono e acabou guilhotinado. Sua recusa em despertar o monstro dentro de si custou-lhe a vida. No mundo empresarial, também encontramos paralelos. Líderes como Steve Jobs foram muitas vezes chamados de monstros por sua frieza com colegas e funcionários. Ele era exigente, duro, às vezes cruel em críticas. Mas foi justamente esse lado implacável que lhe permitiu revolucionar a tecnologia. Sua monstruosidade não estava em causar dor gratuita, mas em não aceitar a mediocridade, em pressionar até o limite para alcançar resultados extraordinários. Esses exemplos mostram que a monstruosidade estratégica é, na verdade, uma forma de sobrevivência. Quem se recusa a ser monstro, quem insiste em ser apenas bondoso, justo ou conciliador, acaba esmagado. Quem entende que precisa endurecer, que precisa despertar o lado temível, conquista respeito e sobrevive. É claro que há riscos. O monstro sem controle pode se transformar em tirano odiado. Mas o monstro consciente, estratégico, que aplica sua dureza de forma calculada,
É o que mais se aproxima do ideal maquiavélico. Não é amado por todos, mas é respeitado. Não é dócil, mas é sobrevivente. Não é ingênuo, mas é eficaz. Falar em ser um monstro no século XXI pode parecer contraditório. Vivemos em uma era em que a linguagem dominante prega empatia, colaboração, gentileza, inclusão. As redes sociais estão cheias de mensagens que incentivam o otimismo, a bondade e a crença de que o amor resolverá todos os problemas. Mas, por trás dessa superfície colorida e positiva, a realidade continua a mesma que Maquiavel descreveu há 5 séculos. O ser humano é volúvel, interesseiro, ingrato, movido por conveniências. E quem insiste em ser dócil demais, acaba esmagado. O monstro maquiavélico, no contexto atual, não é aquele que causa dor gratuita, que oprime por prazer ou que se torna um tirano insuportável. O monstro contemporâneo é aquele que se recusa a ser manipulado. É aquele que impõe respeito, que inspira temor quando necessário, que não abre mão da própria dignidade. É alguém que compreende que, em um mundo de aparências e ilusões, mostrar firmeza e até frieza pode ser a única forma de sobreviver. No ambiente de trabalho, isso fica evidente. Quantas pessoas não são exploradas porque nunca dizem não? O profissional que assume todas as tarefas, acreditando que isso garantirá reconhecimento, muitas vezes se vê sobrecarregado, enquanto colegas menos esforçados, mas mais estratégicos, são promovidos. O besta é usado. O monstro é respeitado. O monstro, nesse caso, é o trabalhador que sabe impor limites, que exige o reconhecimento justo, que não aceita ser explorado em nome de uma suposta bondade. Nos relacionamentos também é assim. Quantos parceiros não se aproveitam da ingenuidade do outro? Quantos casamentos e amizades não se sustentam porque uma das partes teme dizer basta? O monstro, aqui, é a pessoa que sabe se proteger emocionalmente, que ama, mas não se anula, que ajuda, mas não se deixa explorar, que confia, mas nunca cegamente. É alguém que entende que até mesmo os laços mais íntimos podem se fragilizar quando interesses entram em conflito. Na política e na vida pública, ser monstro é mais necessário do que nunca. O líder que tenta agradar a todos, que busca ser amado incondicionalmente, acaba sendo descartado na primeira crise. Já aquele que não tem medo de ser odiado, que se mantém firme em suas convicções, que sabe inspirar temor quando precisa, sobrevive mais tempo. O amor popular pode evaporar em segundos. O respeito que nasce da firmeza permanece. Até mesmo nas redes sociais, a lição se confirma. Muitos acreditam que a popularidade virtual equivale a respeito real, mas curtidas e seguidores desaparecem diante da primeira polêmica. O monstro, nesse ambiente, é aquele que não se deixa dominar pela necessidade de aprovação, que fala o que precisa ser dito, mesmo correndo o risco de ser criticado. Ele não busca ser amado a todo custo. Busca ser autêntico e respeitado. Ser um monstro no século XXI significa abandonar a ingenuidade que a sociedade insiste em nos ensinar. Não é virar um vilão cruel, mas aceitar que bondade sem firmeza é apenas vulnerabilidade. Significa ser capaz de mostrar um lado assustador quando necessário, para que ninguém ouse ultrapassar seus limites. Significa carregar dentro de si a força que impede os outros de verem em você uma presa fácil. O monstro de hoje é estratégico. Ele sabe sorrir quando é útil, mas também sabe endurecer quando precisa. Ele pode ser gentil, mas nunca submisso. Ele pode ser justo, mas nunca ingênuo. Ele pode ser humano, mas nunca frágil. Seu poder não está em agredir constantemente, mas em deixar claro que, se for atacado, responderá com uma força que os outros preferem não testar. Essa postura exige coragem, porque vai contra o que muitos esperam de nós. Esperam que sejamos sempre agradáveis, sempre compreensivos, sempre dispostos a ceder. Mas ser um monstro é justamente frustrar essas expectativas. É mostrar que, por trás da calma, existe fogo. Que por trás da bondade existe dureza. Que por trás do silêncio existe autoridade. Ao aplicar a lição de Maquiavel no presente, podemos resumir em uma frase: ser monstro é escolher sobreviver em vez de agradar. É priorizar a eficácia em vez da ingenuidade.
É aceitar que, em um mundo de lobos e raposas, apenas quem tem garras e dentes consegue permanecer de pé. Claro, há um limite. O monstro que se deixa dominar pela própria crueldade acaba se tornando odiado demais e pode cair. Mas o monstro equilibrado, que sabe dosar astúcia e força, que aplica sua dureza apenas quando necessário, é o que mais se aproxima do ideal maquiavélico. Ele não é um tirano cego, mas também não é uma presa ingênua. Ele é alguém que sobrevive porque inspira respeito e temor ao mesmo tempo. Portanto, ser monstro hoje não é uma escolha radical, mas uma adaptação necessária. É a única forma de não ser devorado. Seja no trabalho, nos relacionamentos, na política ou no convívio social, quem insiste em ser apenas bondoso será explorado. Quem desperta o monstro dentro de si pode até ser chamado de frio, arrogante ou duro, mas no fim será o único que permanece de pé. Se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal Entre o Ser e o Viver. Ative o sininho e compartilhe nos comentários. Em que situação da sua vida você percebeu que precisava despertar o seu monstro interior?